palavra do Senhor também que se encontra em Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxaram para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Vamos estar orando, né? Deus maravilhoso e eterno Pai, Jesus querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, entrando na Tua presença. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando conosco, Pai, esta manhã. Fala, Senhor, ao meu coração, fala ao coração da Tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Que não seja, Deus, as minhas palavras, que não seja, Senhor, da minha maneira, que não seja da minha forma, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, dirigindo, Senhor, esta palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu estava lendo aqui essa palavra, né? E que nem o Alan falou que ele tinha preparado a palavra, e ele tinha me dado a oportunidade também de trazer a palavra. Ele falou, Daniela, se você quiser, né, levar a palavra na igreja um domingo. Aí eu falei assim, Alan, eu não sei, né? Está nas mãos de Deus, né? Vamos ver, vamos orando, né? E aí ele preparou a palavra e eu também preparei a palavra. Então, Deus sabe de todas as coisas. E eu lendo essa palavra, meus amados irmãos, o Senhor fez uma pergunta ao meu coração. E é a mesma pergunta que eu gostaria de perguntar aos irmãos. É a mesma pergunta que eu queria fazer aos irmãos. E eu até anotei aqui. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. E a pergunta é: qual é o seu maior tesouro? A gente pode responder para nós mesmos, em nossos corações, em nossa mente, no nosso pensamento. Você pode pensar aí com você mesmo. Qual é o seu maior tesouro? A parábola aqui que o Senhor Jesus está contando aos seus discípulos, ele conta 3 parábolas, que é o que nós lemos aqui. E uma começa falando referente a um tesouro. E talvez quando nós nos deparamos com essa pergunta, qual é o nosso maior tesouro? Eu tenho uma resposta, os irmãos têm outra resposta. Cada um de nós vai ter uma resposta. Porque cada um de nós, consequentemente, vai ter um tesouro. Aquilo que nós consideramos o maior tesouro. Talvez alguém perguntando para mim, eu não sei, eu vou dizer no automático, sendo sincera, eu vou dizer, olha, o meu maior tesouro hoje são os meus filhos. Os meus filhos são os meus maiores tesouros. Talvez alguém vai dizer, olha, o meu maior tesouro é o meu bem que eu tenho uma casa, a minha casa é valiosa, a minha casa me consumiu muito dinheiro, eu tive que trabalhar muito para conquistar aquela casa. Hoje o meu maior tesouro é o meu lar, é a minha casa. Outros vão dizer, olha, o meu maior tesouro é o meu apartamento, é o meu carro, eu queria tanto ter um carro do ano. E o meu maior tesouro que eu tenho é ele, porque ele na tabela FIPE está um valor alto, ele é bem valioso, é um carro que custa caro, é um carro bom. Eu não sei. Talvez se a gente for para um lugar que seja muito seco, onde há uma sequidão, no Nordeste, no deserto, eu não sei, em qualquer outro lugar onde todo mundo tem a escassez de água, e a gente perguntar para eles qual é o seu maior tesouro, talvez as pessoas vão dizer, o meu maior tesouro é a água.
Aqui é um lugar bem seco, aqui é um lugar que tem uma escassez grande de água. Então, o meu maior tesouro é a água. Talvez outro vai dizer, olha, eu passo muita fome, eu passo muita necessidade, o governo aqui vai de mal a pior, está dando tudo errado. O meu maior tesouro é um prato de comida. Eu não sei qual é o maior tesouro da vida de cada um. Eu não sei, meus amados irmãos, o que é que nós consideramos o maior tesouro. E é relativo essa coisa de maior tesouro, porque talvez a pessoa vai dizer para mim que um prato de comida é o seu maior tesouro, e eu vou dizer, nossa, um prato de comida? Mas um prato de comida é tão barato, mas um prato de comida é tão insignificante, e a pessoa está colocando o seu bem maior como um prato de comida, porque nós não conseguimos avaliar qual é o maior tesouro do próximo. Talvez o meu maior tesouro para mim é insignificante para você. E talvez o maior tesouro seu é insignificante para mim. Mas quando Jesus está ali diante desses discípulos, Ele está contando para eles uma parábola, onde Ele fala para eles que havia um homem que, andando ali pelo campo, ele encontrou um tesouro. Ele encontrou algo de grande valor. Ele encontrou algo muito importante. Estava escondido ali naquele campo, aquele tesouro, aquele bem maior estava escondido naquele campo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus disse para seus discípulos, olha, aquele homem encontrando aquele maior tesouro, ele tem uma ideia consigo. Ele pensa, eu vou vender tudo que eu tenho, todos os meus bens, tudo aquilo que até hoje eu considerava um tesouro, tudo aquilo que é muito valioso, eu vou vender e vou comprar este campo, porque neste campo sim há um grande tesouro. Antigamente, as pessoas pegavam os seus tesouros, pegavam os seus bens, pegavam suas joias preciosas e escondiam nos campos. Eles não tinham um local para esconder, eles não tinham um local para guardar, eles não tinham um banco igual a gente tem hoje. Então, eles pegavam o seu tesouro, ia lá e guardava no campo, cavava, fazia um buraco e colocava lá o seu tesouro, colocava lá o seu bem maior. Muitas das vezes, a pessoa vinha a morrer, a falecer, e aí ninguém sabia que aquele tesouro estava escondido naquele campo. Ninguém sabia que havia ali algo de grande valor, porque somente o dono sabia. O dono tinha colocado aquele tesouro naquele campo. O dono tinha escondido para que não viesse ladrão, para que não viesse um conflito, uma guerra, e alguém buscasse o seu tesouro. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando este homem encontra este tesouro, ele sai radiante. Ele sai alegre, ele sai feliz, ele sai regozijando, porque aquele homem, meus amados irmãos, teve o entendimento que quando ele se deparou com aquele bem, ele pensou, é muito mais precioso do que tudo que eu tenho. Talvez aquele homem tinha um tesouro particular em sua casa, que ele pensou, olha, isso que eu tenho é o meu maior tesouro. Mas quando ele se deparou com aquilo escondido naquele campo, ele pensou, é bem mais valioso do que tudo que eu tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender todos os meus bens, eu vou vender tudo aquilo que eu possuo, eu vou vender tudo aquilo que eu tenho para comprar este terreno. Eu comprando este terreno, eu comprando este campo, eu passo a ser dono também desse tesouro. A palavra de Deus, meus amados irmãos, vai nos dizer que Jesus então conta ali para os seus discípulos outra parábola. No versículo 45 que nós lemos. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Agora Jesus conta para os seus discípulos, referente a um outro homem. Este homem, ele era negociante. Ele já tinha ali o costume de fazer negócio com as suas pérolas, com as suas joias. Só que quando ele vai negociar as suas pérolas, ele se depara com uma que é bem valiosa. Ele se depara com uma pedra preciosíssima. O homem era entendido. O homem costumava fazer esse tipo de negócio. O homem sabia avaliar uma pérola preciosa. Ele sabia o valor que tinha uma pérola. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que agora ele se depara com uma pérola que é bem mais valiosa do que todas as outras que ele tinha. Essa pérola chamou a atenção desse homem. Essa
pérola chamou a atenção dele. Os seus olhos brilharam quando viu essa pedra. Essa pedra preciosa fez com que aquele homem vendesse todas as suas outras pérolas para comprar uma única pérola. Talvez a gente olhando assim essa parábola e lendo ela sem os olhos espirituais, a gente vai pensar, mas que bobagem. Ele não era um homem negociante. Ele era um homem entendido. Ele tinha várias pérolas. Ele tinha bastante pérolas preciosas. Nossa, ele vendeu tudo para ficar somente com uma. Mas quanta bobagem que esse homem fez. Ele perdeu tudo para ter apenas uma pérola. Mas o Senhor Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para o bem e para a pérola mais preciosa. Ambas as parábolas vão nos direcionar a um único objetivo. O reino dos céus vale tudo. O reino dos céus vale tudo. Ambas as parábolas do Senhor estavam chamando a atenção dos seus discípulos para que não importava o quanto de tesouro que eles tinham guardado em seu coração. Não importava o quanto de tesouro que eles consideravam ser o seu bem maior. Jesus estava ali olhando para os seus discípulos, contando essa parábola. Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos para que pensassem um pouco. Onde está o seu tesouro? Qual é o seu bem maior? Qual é o seu maior tesouro? Onde você escondeu esse tesouro? Na quarta-feira o Alan pregou aqui sobre a palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Onde você escondeu o seu tesouro? Onde vocês estão guardando o seu tesouro? Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver o Senhor instruindo os seus discípulos a ter, meus amados irmãos, em seu coração a maior importância de todas guardada. A ter em seu coração um tesouro escondido, da qual o homem não consegue roubar. O ladrão pode vir, mas ele não consegue tirar. O ladrão pode vir, mas ele não consegue arrancar, porque há um tesouro maior. E este tesouro está guardado aonde? Está guardado no nosso coração. Aqueles homens, meus amados irmãos, ambos tinham este brilho em seus olhos, de encontrar o tesouro e de guardar. Só que há uma diferença entre uma parábola e outra. Uma parábola que a gente leu, a palavra de Deus vai nos dizer que o homem encontrou um tesouro escondido. É como se a gente dissesse hoje em dia que foi por acaso. Mas a gente sabe que os propósitos de Deus não agem por acaso. As coisas de Deus não acontecem por acaso. Não foi do nada, igual as pessoas falam. Ai, do nada aconteceu isso. Do nada eu fui promovido. Do nada eu recebi a minha bênção. Do nada eu recebi tal vitória. Do nada tudo aconteceu. Do nada aquilo que eu não estava esperando aconteceu. A gente sabe que os servos de Deus, que estão diante da presença de Deus, são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E não é do nada. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem que encontrou aquele tesouro escondido, ele teve, meus amados irmãos, digamos, uma brilhante ideia. Você consegue imaginar? Porque quando eu estava lendo essa palavra, eu consigo imaginar, meus amados irmãos, eu fechando os meus olhos carnais mesmo, físico, e abrindo os meus olhos espirituais, eu consigo imaginar aquele homem naquele campo, aquele homem andando ali, aquele homem ali passeando por aquele campo, e aí de repente ele cava ali, ele encontra aquele tesouro, e aí, meus amados irmãos, ele brilha, os seus olhos brilham, há no seu coração uma grande alegria, e aí ele pensa, agora eu vou vender tudo o que eu tenho, eu vou vender tudo o que eu tenho, eu vou abrir mão de tudo o que eu tenho, para comprar este campo. Assim também é na presença do Senhor, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nos encontramos, meus amados irmãos, ali aquela mulher, aleluia, Jesus querido e santo, para buscar água, a mulher samaritana, ela estava ali no caminho que Jesus estava passando, ela estava ali, meus
amados irmãos, com sede. Havia no seu coração uma sede, havia no seu coração uma vontade. Aquela mulher queria sim ter um encontro com o maior tesouro. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus está passando por ali, se depara com aquela mulher buscando água naquele poço, e houve um encontro daquela mulher com Jesus. A sua joia preciosa, a sua bênção preciosa, o seu maior tesouro estava de frente a ela naquele momento. Foi do nada? Foi por acaso? Havia um desejo em seu coração. Quem sabia do desejo do seu coração? Somente Deus. Quem conhece o desejo do meu coração? Quem conhece o desejo do coração de cada irmão aqui nesta manhã? Eu não conheço. Eu não sei qual é o desejo do coração de cada um. Mas Deus, Ele conhece. E aí, como Ele conhece, quando Ele olha para a vida do irmão, quando Ele olha para a vida da irmã, Ele vê um desejo naquele coração. O Alan estava ministrando hoje de manhã, e o que ele disse? A mulher do fluxo de sangue tinha um desejo no seu coração. Qual era o desejo do seu coração? Encontrar com a pedra preciosa. Foi do nada? Foi por acaso? Foi coincidência? Não, ela tinha um desejo no seu coração de ser curada, de ser transformada, de ser liberta. Mas Daniela, ali a palavra está falando que ela foi curada, não está falando que houve uma libertação, não está falando de transformação. Mas nós queremos, meus amados irmãos, enfatizar esta manhã, e nós sabemos que onde o Senhor Jesus está, alguma coisa acontece. Quando Jesus passa no local, Ele não se torna igual, Ele fica totalmente diferente. O culto de ontem não é o mesmo culto de hoje, que não vai ser o mesmo culto de amanhã, porque tudo vai depender do desejo do nosso coração. A mulher, ela foi curada, mas ela foi liberta. Ela foi transformada. Às vezes a gente vem para a igreja em busca de uma cura. Mas eu estou vindo para a igreja, mas eu quero buscar uma cura. Eu vim nesse propósito de buscar a cura. Mas Deus, Ele me dá a cura, meus amados irmãos. Mas Ele também me transforma. Deus, Ele me dá a cura, mas Ele também me liberta. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai olhando e a gente se depara com a outra parábola que o Senhor fala, que este outro homem já era um homem negociante. Ele era um homem que negociava pérolas. Ele negociava bens preciosos. No Evangelho também não é diferente. Há sempre um que vai ter que buscar. Passa pela dor, passa pelo sofrimento, passa por uma enfermidade, passa por um transtorno, por uma tempestade, por uma tribulação, até encontrar Jesus. Até encontrar Jesus. Ele passa por diversos tipos de religiões, ele passa por diversos tipos de tempestades, de problemas em sua vida. Ele faz uma série de questionamentos que não tem resposta. Ele vai em busca de um monte de coisas que não preenche o vazio de seu coração, até ele se deparar de frente com Jesus. E também há um outro evangelho que eu digo no sentido de salvação, da pessoa que nasce no berço do evangelho. Ela já tem ali o seu pai, a sua mãe, a sua família, que está ali instruindo ela todo o tempo a buscar e a guardar o seu maior tesouro. Todo o tempo instruindo ela a guardar em seu coração o bem mais precioso. E aí cabe a ela a guardar essa joia preciosa ou rejeitá-la. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos o apóstolo Paulo, a gente encontra um homem que o quê? Teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Paulo estava andando ali naquele caminho de Damasco e ele teve um encontro com Jesus. Meus amados irmãos, e a palavra de Deus vai nos dizer, e nós já sabemos, que quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai no chão. A glória do Senhor é tamanha sobre a sua vida. Ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a voz de Deus falando com ele, e ele cai. Porque ali, meus amados irmãos, naquele mesmo momento, quando ele pergunta quem é que está falando com ele, mas quem é que está falando comigo? De onde vem essa voz? E o Senhor Jesus fala, sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Sou eu a quem tu persegues. Ele reconhece, meus amados irmãos, que naquele mesmo momento ele teve um encontro com uma pedra preciosa.
E muitas das vezes o que tem acontecido com a minha e com a tua vida é que a gente olha assim e fala assim, mas Daniele, eu encontrei já essa pedra preciosa. Eu já estou já com esse bem maior. Eu já estou com esse tesouro na minha mão. Só que acontece que eu estou com esse tesouro na minha mão e nada acontece de diferente. Eu já estou com essa pedra preciosa que você está dizendo, que quando a gente pega ela, a gente agarra ela, tudo muda, tudo transforma, porque é o nosso bem maior. E eu estou entendendo, eu não estou entendendo nada, porque nada de diferente está acontecendo na minha vida. Ah, meus amados irmãos, mas o Espírito do Senhor fez me lembrar esta manhã, que muitas das vezes não acontece nada em nossas vidas, mesmo estando com a pedra preciosa, porque eu ainda não entendi, ainda, aleluia. O principal objetivo de ambas as parábolas é vender tudo que você tem, deixar para trás tudo que você tem, abrir mão de tudo que você tem. Você não consegue ficar com a joia mais preciosa e continuar com os bens velhos. Você não consegue ter a sua mão o maior tesouro, nem mesmo escondido, mas também não abrir mão de tudo aquilo que deixou para trás. É preciso renunciar, é preciso abrir mão das coisas velhas, é preciso abrir mão do eu, é preciso abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, é preciso abrir mão de tudo aquilo que me chama para o mundo, para que eu possa ter, meus amados irmãos, a pedra preciosa. Ah, Senhor, mas eu queria tanto ter essa pedra preciosa, mas eu também não quero abrir mão de tudo aquilo que o mundo me chama. Meus amados irmãos, as tribulações, as coisas deste mundo, é tudo passageira, mas quando a gente pega essa pedra preciosa, quando a gente pega esse tesouro e esconde, não há nada que nos faz sentir falta. Eu não sinto mais falta de nada. Eu não sinto mais falta das tralhas. Eu não sinto mais falta de tudo aquilo que eu resolvi abrir mão, porque eu entendi que na minha mão agora está pedra preciosa, está o bem maior. E é por causa disso que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar a diferença, porque ainda não abrimos mão das coisas velhas. Não abrimos mãos das tralhas, não abrimos mão de tudo aquilo que o Senhor pede para nós deixarmos para trás. E meus amados irmãos, muitas das vezes nós vamos nos deparar com essa pedra preciosa e o Espírito Santo de Deus vai tocar em nosso coração. Não é que nós vamos abrir mão por conta própria. Não é que nós vamos abrir mão por querer, é da minha vontade, não. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai nos tocar. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar a abrir mão das coisas deste mundo. Eu não posso ter a pedra preciosa junto com as outras pedras, porque eu vou ficar dividido. Eu vou ficar dividido. Uma vez que eu tenho uma pedra que eu considero preciosa e a outra que eu também considero preciosa, quando eu tiver que abrir a mão, eu vou ficar dividido. Ah, então nenhuma e nem outra. Eu vou ficar com as duas. Se aquele homem tivesse tentado ficar com todas as pedras, ele não teria ficado com a mais preciosa. Se aquele homem tivesse apegado aos seus bens, ele não teria tido em suas mãos aquele campo com o maior tesouro escondido. É necessário abrir mão. É necessário renunciar. É necessário dizer não para a nossa vontade. Sabe por quê, meus amados irmãos? Todos aqueles que renunciam, todos aqueles que abrem mão da sua vontade, do seu querer, eles têm um galardão maior. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Filipenses, no capítulo 3. Aleluia, Jesus maravilhoso e santo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: e na verdade, tenham também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas,
e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo falando aqui. Ele declarando, ele tem consciência de tudo aquilo que ele perdeu por amor a Jesus Cristo. Ele tinha consciência em seu coração de tudo aquilo que ele abriu mão por amor a Jesus Cristo. E ele fala aqui que tudo aquilo que ele abriu mão, tudo que ele deixou para trás, essas coisas as considero como esterco. Essas coisas eu as considero como nada. Essas coisas eu as considero como nenhum valor. Tudo aquilo que eu perdi, que eu considero uma perda. Mas para alcançar a Jesus Cristo, eu as considero nada. Para mim não tem valor nenhum. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E a gente conhece a história do apóstolo Paulo. A gente sabe que ele era um homem de poder público. Ele era um homem que tinha nome, ele era um homem autoritário, ele era um homem que a sua palavra bastava. Mas ele está dizendo aqui que o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, o valor que ele tinha diante dos homens, aquilo que ele considerava importante, aquilo que ele considerava o seu bem maior, aquilo que ele considerava o seu maior tesouro, não era nada. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de todas essas coisas. Ele perdeu tudo. Mas para que ele tivesse o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós estamos sim com o nosso maior tesouro. Mas ainda não é Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos assim, mas como não é Jesus Cristo, Daniele? Eu sou criada dentro da igreja, eu estou dentro da igreja desde 1900 e bolinha, eu estou há 50 anos no Evangelho, há 50 anos eu estou na igreja, há 50 anos eu vou na igreja, os dias eu sou assídua, não falto, não chego atrasada, estou ali. Mas ainda eu não abri mão de alguma coisa que o Senhor Jesus está pedindo para mim. Às vezes eu ainda não abri mão de uma coisa apenas que o Senhor Jesus Cristo está pedindo para mim. Porque eu quero ter 2 joias. Porque eu quero ter 2 pedras preciosas. Porque eu quero ter 2 campos, 2 maiores tesouros. E um tesouro só importa. Para que todos os outros bens possam fluir na minha vida. Seja ele o qual for. Seja ele um bem material, um bem espiritual, seja ele físico, emocional, seja uma família, seja um bem físico, qualquer esse bem que você pensa, que você tem em seu pensamento, se você não tiver o maior de todos, os outros de nada valem. Se você não tiver escondido em seu coração, os outros de nada valem. E por que que há uma importância de esconder em seu coração? Por que que eu fiquei de manhã pensando, por que que aquele homem, ele estava ali com aquele tesouro escondido e ele comprou aquele tesouro, ele comprou aquele campo. E a palavra de Deus não diz que ele foi lá desenterrar aquele tesouro dali, aquele bem maior e deixar em outro lugar. Eu acredito que continuou enterrado. Ele descobriu que tinha ali um tesouro, um bem maior, mas continua ali. Sabe por quê, meus amados irmãos? Quando a palavra de Deus vai nos dizer em Salmo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é porque a palavra de Deus, o tesouro, o bem maior, tem que estar escondido no nosso coração. Mas não é um escondido de uma forma que eu não posso anunciar o Evangelho, que eu não possa falar do Evangelho, que eu não vou anunciar que foi Jesus Cristo que transformou a minha vida. Não, é escondido de uma forma que ainda que o inimigo venha tentar acabar com a minha mente, me derrotar, dizer palavras que não tem nada a ver com a palavra de Deus, eu vou estar com um tesouro escondido no meu coração, e eu vou dizer para mim mesmo, eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e Ele está aqui, dentro do meu coração, porque Ele me pediu uma moradia, e eu abrir a porta do meu coração para Ele entrar. O tesouro maior eu tenho, a salvação, o reino dos céus, é isso que é o meu bem maior, o meu maior tesouro. Não adianta
adianta que o mundo fala, não adianta se o mundo quer me colocar para baixo, não adianta se o mundo quer dizer que é uma besteira ser servo do Senhor, não adianta se o mundo quiser dizer que é uma besteira estar na igreja, mas para que você está abandonando a sua própria vida para viver esse evangelho? Porque eu tenho o maior tesouro no meu coração, o bem maior que eu queria eu já tenho, e ele está guardado aqui. É preciso você guardar. É preciso eu guardar. Porque se a gente não guarda o nosso bem maior, o diabo ele vem e rouba. O diabo ele vem e rouba a nossa coroa, que é a coroa da salvação. E o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos outra parábola. Lá em Mateus mesmo, que a gente estava lendo no capítulo 3, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus maravilhoso e santo. Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Jesus continua dizendo para os seus discípulos. Ele iniciou aqui falando sobre a parábola do bem maior, sobre a pedra preciosa, sobre guardar, sobre esconder, sobre zelar, sobre colocar em primeiro lugar, sobre dar a principal importância. E agora ele fala, olha, também é como uma rede que lançada ao mar, quando puxa ela vem cheia de peixes. Ela vem cheia de peixes. Ela vem transbordando. E há uma alegria no coração porque a rede está transbordando de peixes. Só que quando aqueles homens sentam ali, na beira da praia, com aquela rede cheia de peixes, eles vão começar a fazer o que é a separação. Eles vão começar a tirar os peixes bons dos peixes maus. Os peixes que prestam, que vão para o mercado, que vão ser vendidos, que podem ser consumidos, e aqueles que não prestam, que não valem de nada. Aqueles peixes que não servem para ninguém. Aqueles peixes que muitas das vezes já vieram até mortos, porque foram sufocados. Eles vão ficar de lado. Eles vão ficar tudo de lado. Eles vão começar a fazer a separação do peixe bom e do peixe mau. O peixe que presta e o peixe que não presta. A rede está cheia, mas nem todos ali têm um valor igual. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus finaliza aqui dizendo: assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No versículo 51, Jesus disse para os seus discípulos: entendestes todas essas coisas? E eles disseram-lhe: sim, Senhor, nós entendemos. Sim, Senhor. Eles entenderam o que Jesus estava falando. E eu peço a Deus que eu possa entender o que Jesus está falando comigo essa manhã. Que eu possa ter em meu coração, que os irmãos possam ter em seu coração esse entendimento aqui. Que Jesus passou para os seus discípulos e eles entenderam. Vai haver separação. Essa separação ela não vai ser feita agora. Ela vai haver, mas aonde que a gente leu aqui? No fim dos séculos. Vai haver essa separação que será feita pelos anjos do Senhor. E ali será separado os bons e os maus. Os que guardaram o tesouro no seu coração. Aqueles que largaram tudo para servir a Jesus. Aqueles que largaram todos os seus bens. Tudo aquilo que eles consideravam mais preciosos para ficar com um bem maior. O bem maior, o maior tesouro. Que o Senhor Jesus, meus amados irmãos, possa nos dar esse entendimento esta manhã. Que possamos guardar em nosso coração o maior tesouro. Amém?